a correspondência de todas as coisas do céu com todas as coisas do homem. Hoje não se sabe o que é a correspondência. Há muitas razões dessa ignorância, e a principal é que o homem se afastou do céu pelo amor de si e do mundo. Com efeito, quem ama a si e ao mundo acima de todas as coisas, só considera os objetos mundanos, porque eles lisonjeiam os seus sentidos externos e são agradáveis às suas inclinações. Não presta atenção alguma aos espirituais, porque estes lisonjeiam somente os sentidos internos e só alegram a mente. Por isso, os homens os rejeitam para longe de si, dizendo que eles são por demais elevados para serem do domínio do pensamento. Os antigos procederam de outro modo. A ciência das correspondências foi para eles a principal de todas as ciências. Por ela também eles receberam a inteligência e a sabedoria, e por ela os que eram da igreja tiveram comunicação com o céu, porque a ciência das correspondências é a ciência angélica. Os antiquíssimos, que eram homens celestes, pensavam como os anjos, segundo a correspondência mesma. Por isso eles conversavam com os anjos e o Senhor se mostrava a eles frequentemente e os instruía. Mas hoje essa ciência está tão completamente perdida que não se sabe o que é uma correspondência. Ora, como sem a percepção do que é a correspondência, não se pode ter ideia alguma clara do mundo espiritual, nem do seu influxo no mundo natural, nem até do que é o espiritual respectivamente ao natural, nem noção alguma clara do espírito do homem, que se chama alma, nem da operação da alma no corpo, nem do estado do homem depois da morte, cumpre dizer, portanto, o que é a correspondência e qual ela é. Será, por conseguinte, preparar também o caminho para o que deve seguir. Primeiramente se dirá o que é uma correspondência. Todo o mundo natural corresponde ao mundo espiritual, e não só o mundo natural no geral, como também em cada uma das coisas que o compõem. É por isso que cada coisa que existe no mundo natural existe por uma coisa espiritual e diz-se correspondente. Portanto, cumpre saber que o mundo natural existe e subsiste pelo mundo espiritual, absolutamente como o efeito segundo sua causa eficiente. Chama-se mundo natural toda essa extensão que está abaixo de um sol e recebe dele o calor e a luz. E a esse mundo pertencem todas as coisas que daí subsistem. Mas o mundo espiritual é o céu, e a este mundo pertence tudo que está nos céus. Como o homem é o céu e também o mundo, na mínima forma, à imagem do máximo, ver número 57, há por conseguinte nele um mundo espiritual e um mundo natural. Os interiores que pertencem à sua mente e se referem ao entendimento e à vontade fazem o seu mundo espiritual. E os exteriores, que pertencem ao seu corpo e se referem aos sentidos e às ações do corpo, fazem o seu mundo natural. Tudo, pois, que em seu mundo natural, em seu corpo e nos sentidos, bem como nas ações do corpo, existe pelo mundo espiritual, isto é, por sua mente e pelo entendimento e vontade da mente, chama-se correspondente. O que é a correspondência
pode-se ver no homem pela sua face. Em uma face que não foi instruída para dissimular, todas as afeições da mente se apresentam à vista, em uma forma natural como em seu tipo. Daí a face é tida como o índice da mente, como o mundo espiritual do homem em seu mundo natural. Do mesmo modo como o que pertence ao entendimento se manifesta na linguagem e o que pertence à vontade nos gestos do corpo. As coisas, pois, que se operam no corpo, quer seja na face ou na linguagem, quer nos gestos, chamam-se correspondência. Por aí pode-se ver também o que é o homem interno e o que é o homem externo. Isto é, que o homem interno é aquele que é chamado homem espiritual, e o homem externo aquele que é chamado homem natural. Pode-se ver ainda que um é distinto do outro, como o céu é distinto do mundo, e que todas as coisas que se fazem e existem no homem externo ou natural, se fazem e existem pelo homem interno ou espiritual. Isto se disse a respeito da correspondência do homem interno ou espiritual com seu homem externo ou natural. Mas no que vai seguir, falar-se-á da correspondência de todo o céu com todas as partes do homem. Mostrou-se que o céu, no geral, representa um só homem, que é um homem em imagem, e que, em consequência, é chamado máximo homem. Mostrou-se também que, por isso, as sociedades angélicas de que se compõe o céu foram dispostas como o são no homem os membros, os órgãos e as vísceras, que, assim, elas estão umas na cabeça, outras no peito, outras nos braços e outras em cada uma das outras partes. Ver números 59 a 72. As sociedades que estão em um determinado membro do máximo homem correspondem, pois, ao membro semelhante no homem. Por exemplo, as que lá estão na cabeça correspondem à cabeça no homem, e as que lá estão no peito correspondem ao peito no homem, e as que lá estão nos braços correspondem aos braços no homem, e assim as outras. É por essa correspondência que o homem subsiste, porque o homem só subsiste pelo céu. Que o céu seja dividido em dois reinos, dos quais um se chama reino celeste e o outro, reino espiritual, é o que se viu em seu capítulo. O reino celeste corresponde em geral ao coração e a tudo que depende do coração em todo o corpo. E o reino espiritual corresponde ao pulmão e a tudo que dele depende em todo o corpo. O coração e o pulmão constituem também dois reinos no homem. O coração, nele reina pelas artérias e veias, e o pulmão pelas fibras nervosas e motrizes. Um e outro em cada força e em cada ação. Em cada homem, em seu mundo espiritual, que se chama seu homem espiritual, há também dois reinos. Um pertence à vontade e o outro ao entendimento. A vontade reina pelas afeições do bem e o entendimento pelas afeições das verdades. Esses reinos correspondem também aos reinos do coração e do pulmão no corpo. Dá-se o mesmo nos céus. O reino celeste é o voluntário do céu, e lá reina o bem do amor. O reino espiritual é o intelectual do céu, e lá reina a verdade. São estas coisas que correspondem às funções do coração e do pulmão no homem. É por essa correspondência
que o coração, na palavra, significa a vontade e também o bem do amor, e que o sopro pulmonar significa o entendimento e a verdade da fé. É também daí que as afeições são atribuídas ao coração, posto que elas nele não estejam e dele não procedem. A correspondência dos dois reinos do céu com o coração e o pulmão é a correspondência comum do céu com o homem. Mas há uma menos comum com cada um de seus membros, seus órgãos e suas vísceras. Dir-se-á também qual é essa correspondência. No máximo homem, que é o céu, os que estão na cabeça estão mais do que todos os outros em todo o bem, porque eles estão no amor, na paz, na inocência, na sabedoria, na inteligência e, por conseguinte, na alegria e na felicidade. Estes influem no homem na cabeça e em todas as partes da cabeça, e correspondem a essas partes. No máximo homem, que é o céu, os que estão no peito estão no bem da caridade e da fé, e influem também no peito do homem e correspondem a ele. Aqueles que, no máximo homem ou no céu, estão nos lombos e nos órgãos destinados à geração, estão no amor conjugal. Os que estão nos pés estão no bem último do céu, que se chama bem natural espiritual. Os que estão nos braços e nas mãos estão no poder da verdade pelo bem. Os que estão nos olhos estão no entendimento. Os que estão nas orelhas estão na atenção e na obediência. Os que estão nas narinas estão na percepção. Os que estão na boca e na língua estão na elocução, pelo entendimento e pela percepção. Os que estão nos rins estão na verdade, que examina, distingue e corrige. Os que estão no fígado, no pâncreas e no baço estão em diferentes purificações do bem e da verdade. Assim, de um modo diverso para todas as outras partes. Eles influem nas partes semelhantes do homem e correspondem a elas. O influxo do céu está nas funções e nos usos dos membros. E os usos, porque eles procedem do mundo espiritual, formam-se por coisas semelhantes que estão no mundo natural, e assim se fixam no efeito. Daí vem a correspondência. É por isso que esses mesmos membros, órgãos e vísceras significam na palavra coisas semelhantes, porque na palavra tudo tem uma significação segundo as correspondências. Assim, pela cabeça se entende a inteligência e a sabedoria, pelo peito, a caridade, pelos lombos, o amor conjugal, pelos braços e mãos, o poder da verdade, pelos pés, o natural, pelos olhos, o entendimento, pelas narinas, a percepção, pelas orelhas, a obediência, pelos rins, o exame da verdade e assim por diante. É daí também que se tornou familiar ao homem dizer daquele que é inteligente e sábio que ele tem cabeça, daquele que está na caridade que ele é um amigo do peito, daquele que está na percepção que ele tem o nariz fino, de quem está na inteligência que ele tem vista penetrante, de quem é poderoso que ele tem braços compridos, de quem quer com amor que ele quer de coração. Tais locuções e muitas outras que o homem emprega existem pela correspondência, porque tais expressões vêm do mundo espiritual, ainda que o homem o ignore. Que haja tal correspondência de tudo que pertence ao céu,
com tudo que pertence ao homem é o que me foi mostrado por experiências múltiplas, e tão múltiplas que adquiri a confirmação como de uma coisa evidente e fora de dúvida. Mas é inútil referir aqui todas essas experiências, pois não poderia fazê-lo por causa do seu grande número. Elas são referidas nos arcanos celestes, nos lugares onde se trata das correspondências, das representações, do influxo do mundo espiritual no mundo natural e do intercurso da alma e do corpo. Mas, ainda que tudo que pertença ao homem quanto ao corpo corresponda a tudo que pertence ao céu, contudo, o homem não é a imagem do céu quanto à forma externa, mas o é quanto à forma interna, porque os interiores do homem recebem o céu, e seus exteriores recebem o mundo. Quanto mais, pois, seus interiores recebem o céu, mais o homem, quanto a eles, é um céu na mínima forma à imagem do máximo. Mas, quanto mais seus interiores o não recebem, na mesma proporção, ele não é um céu nem a imagem do máximo. Entretanto, seus exteriores que recebem o mundo podem estar em forma segundo a ordem do mundo e, por conseguinte, em uma beleza variada. Porque a beleza externa, que pertence ao corpo, tira sua causa dos pais e da formação no útero, e é conservada depois pelo influxo comum que emana do mundo. Daí resulta que a forma natural do homem difere muito da forma de seu homem espiritual. Algumas vezes me foi mostrado qual era em sua forma o espírito de um homem, e vi que em alguns homens de uma fisionomia bela, o espírito era disforme, negro e monstruoso, de sorte que tomá-lo-iam por uma imagem do inferno e não do céu, e que em outros, que eram sem beleza, o espírito era belo, branco e angélico. O espírito do homem, depois da morte, aparece também qual ele tinha sido no corpo, quando ele vivia no mundo. Mas a correspondência não se limita ao homem e estende-se ainda mais longe. Com efeito, a correspondência dos três céus entre si. Ao terceiro ou céu íntimo corresponde o segundo ou céu médio, e ao segundo ou céu médio corresponde o primeiro ou último céu, e este corresponde no homem às formas corporais que se chamam membros, órgãos e vísceras. Assim, é no corporal do homem que o céu termina em último lugar, e ele subsiste sobre esse corporal como sua base. Mas este arcano terá em outro lugar maior desenvolvimento. É bom saber que toda a correspondência que existe com o céu existe com o divino humano do Senhor, porque é por ele que o céu é, e que ele mesmo é o céu, como foi exposto nos artigos precedentes. Porque se o divino humano não influísse em todas as coisas do céu e, segundo as correspondências, em todas as coisas do mundo, não haveria anjo e não haveria homem. Daí se vê, de novo, porque o Senhor se fez homem e revestiu o seu divino com um humano do primeiro ao último. Vê-se que isso se efetuou pela razão que o divino humano, pelo qual existiam todas as coisas, não bastava mais para sustentá-las, porque o homem, que é a base dos céus, subverteu e destruiu a ordem. O que e qual foi o divino humano antes do advento do Senhor,
E qual era então o estado do céu? Vejam nos extratos no fim do artigo precedente. Os anjos ficam estupefatos quando ouvem dizer que há homens que atribuem tudo à natureza e nada ao divino, crendo também que o seu corpo, no qual foram reunidas tantas coisas admiráveis do céu, foi composto pela natureza, e que até o racional do homem procede também dela, quando, entretanto, eles procedem do divino e não da natureza, e que a natureza foi criada unicamente para revestir o espiritual e para apresentá-lo correspondentemente no último da ordem. Mas os anjos comparam tais homens às corujas, que veem nas trevas e nada avistam na luz.